Passando para trazer uma palavra de Deus para a nossa vida, para os nossos corações nessa sexta-feira. Meu irmão, nós não devemos nos desesperar, nos desacreditar que Deus vem, que Jesus vem para nos ajudar no nosso problema, por mais difícil que seja. Às vezes nós estamos como Marta e Maria, esperando, mandando recado, clamando, chamando. E quando olhamos aquele problema que poderia ser solucionado, se torna num problema que para nós não tem solução. Assim como para elas a morte de Lázaro. E quando Jesus chegou, porque elas mandaram chamar. Quando Lázaro estava doente, Jesus estava curando os enfermos. Havia um propósito ali. E quando ele vem já depois de 4 dias, ai meu Deus, aí a Maria, a Marta, aliás, quando soube que Jesus vinha, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. E disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, ele não teria morrido. Meu irmão não teria morrido. É o que a gente diz. Jesus, se tu tivesse, ele não teria morrido. Jesus, se tu tivesse, não teria acontecido. Jesus, se tu tivesse me ouvido, não teria acontecido. Nós estamos aqui como Marta. Mas também sei, ela disse, mesmo agora, tudo quando pedires a Deus, Deus te concederá. Mesmo naquele meio ali. Porque Deus nos diz o que pedires no nome do meu filho. O que a gente pedir a Deus em nome de Jesus, ele vai nos atender. Imagine aqui na situação de Marta, o próprio Jesus pedindo. Oh Deus maravilhoso! Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Ela disse, eu sei. Suplicou Marta, ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. E Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Aí vem aqui um ponto de exclamação. Tu crê nisto, Marta? E ela disse, sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E tendo disse isso, Jesus se retirou, chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular. Eita, o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi a ter com ele. E Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Deus maravilhoso. E a gente sabe o que aconteceu ali, depois daquele encontro. E como houve o encontro com Marta e com Maria, assim será conosco. Vamos acreditar, vamos acreditar. Todo mundo que estava ali seguiu Jesus, chorando até aquele túmulo. E quando Maria chegou ao lugar onde estava, Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe, quando ela viu Jesus, lançou-lhe aos pés dele, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus, vendo Marta chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Ele se entristeceu, aquela situação mexeu com ele. E ele disse, aonde está? Onde ele está sepultado? E ela respondeu, vem ver, Senhor, chorando. E todos ali, quanto amavam Lázaro, estavam chorando. Oh, Deus maravilhoso. E eles cochichavam ali, não podia ele. Ele deu visão ao cego, ele fez isso, ele deu vida a quem morreu, Jesus fez isso.
Vai sempre haver alguém ao nosso lado que vai duvidar do que Jesus, do que Deus pode fazer em nossa vida. Vai dizer, não fez ali com fulano e não fez na tua situação. Mas quando Jesus ouviu isso, ele se agitou-se novamente em si mesmo, dentro dele. E ele caminhou para o túmulo. Eita! E na entrada tinha uma pedra. Então ele ordenou, tira a pedra. E Marta disse, ô Senhor, já cheira mal, porque já são 4 dias. E Jesus disse, não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Uma interrogação. Mais uma vez, a Marta. Então tiraram aquela pedra e Jesus, levantando os olhos aos céus, disse, Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Ele já tinha ouvido, Lázaro já estava ali, era para sair daquele túmulo. E ele diz, aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa dessa multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. Dê um glória a Deus. Hoje a solução para o seu problema está sendo enviado. Assim como Jesus se dirigiu à casa de Marta e Maria, ele hoje manda a solução. Tu crê? Ele diz aqui, não duvida, Marta e Maria. Porque se tu creres, tu verás. Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus que vai tirar essa pedra e fazer reviver os nossos sonhos, os nossos projetos. Meu irmão, creia, assim como esse ar que nós estamos respirando, como esse sol que Deus nos deu de presente no dia de hoje, que Ele vai fazer. Por mais que as circunstâncias, que os que estão em nossa volta digam que não. Não vá pelo que você vê com os seus olhos, vá pelos olhos da fé, acreditando que vai acontecer. Vai acontecer milagre. Vai acontecer milagre. Vai acontecer milagre. Eu creio. Você crê? Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele que o mais ele fará. Ele pode todas as coisas. Tudo que nós pedimos a Deus em nome de Jesus será nos dado. Quando nós estamos perante o altar. Quando nós estamos consertados. Nós somos justos. Não é de qualquer maneira. Você chega a Deus de qualquer maneira. Mas depois do grande encontro, você tem que ser transformado. Há de haver mudança em sua vida. Entendeu? Então, se já aconteceu com você e você está teimando ainda, mude. Desperta tu que dormes. Procuras enquanto pode achar. Enquanto ele está perto de ti. Deus é maravilhoso. A ele toda a honra e toda a glória. E eu amanheci com essa vontade de trazer essa palavra hoje. Essa palavra gritando no meu coração, porque a pedra que impede a minha vida, a sua vida, sabe, que está ali, nos empatando, como a gente diz aqui no Ceará, de passar, de transpor, de chegar na nossa terra prometida, de alcançar aquele tão sonhado milagre, vai ser retirada. Em nome de Jesus. Eu creio com toda a força da minha alma. Você crê? Então, se você crê, dê um glória a Deus. Ele é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, que o mais ele fará. Um dia abençoadíssimo, cheio de livramentos. Bênçãos sem medidas, que é o que ele tem reservado para os seus. E um final de semana abençoadíssimo. Amém?